Oi, turminha! Vamos lá então para a nossa correção das atividades complementares de português, combinado? Páginas 77, 78 e 79, números 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Eu li o texto sobre o tamanho não é documento, que contava a história daquela professora baixinha, né? Do primeiro dia de aula, e sobre o professor de horizontologia, né? Que eram duas fadas, a aluna e a professora, que conheceram os horizontes. Então vamos lá. Número 1. Ouça a leitura do texto Tamanho não é documento e realize a atividade. O autor do texto usa várias expressões próprias da gíria. Explique o que significam as expressões destacadas nas frases a seguir. Número 1. A única figurinha nova era a moça baixinha de salto alto. Figurinha nova poderia ser substituído por uma pessoa diferente, né? Seria o sinônimo, parecido. 2. Mas eu já tinha passado um zíper na boca e fiquei sério. Ou seja, poderíamos substituir pela expressão ficar quieto, ok? 3. Mas com ela, corpo mole não valia. O que nós poderíamos substituir corpo mole? Preguiça, né? Pessoal, as respostas não precisam ser iguais às minhas, ok? Se for semelhante, podem deixar, tá bom? Letra B. O que o narrador quis dizer com a frase mais tarde a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento? Bom, o narrador quis dizer que o fato de a professora ser baixinha não influenciava no tamanho de sua competência. Todo mundo entendeu isso? Ok? Vamos passar. Número 2. Na segunda parte do texto, Tamanho não é documento, uma das alunas da classe é chamada de Maria Clara de Ovo. Letra A. Você acha que esse era realmente o nome da garota? Justifique sua resposta. Pessoal, isso é uma resposta de vocês, tá bom? Anotei aqui, ó, letra A, resposta pessoal. Resposta de vocês, tá bom? B. Qual o sentimento que o narrador mostra pela professora Furquim ao final do texto? Explique sua resposta. Bom, nós vimos, né, que no final do texto todos ficaram encantados pela professora Furquim, né? Porque no início eles se assustaram muito, mas que na verdade ao final da aula todos gostaram bastante, né? Então vamos lá, olha, letra B. O narrador mostra admiração, pois afirmou no final do texto que passou a gostar de escrever por causa da professora. Vamos lá, letra C. Agora também é com vocês, ok? Reconte de forma resumida a história de Tamanho não é documento, orientando-se por este esquema. Primeiro parágrafo. O narrador vê a dona Furquim e conta a impressão que teve sobre ela. Então, neste parágrafo, a gente vai citar aquilo, né, que ele olhou pela porta da sala dos professores e viu que ela estava tomando água, né? Qual que foi a impressão? A impressão, ele fala muito, né, sobre que parecia que ela saboreava a água, certo? Vamos lá. Segundo parágrafo. O narrador descreve a professora Furquim. Aí nós vamos descrever tanto fisicamente como ele observou-a, né? E quanto a personalidade mesmo. Olha, ele falava muito que ela era baixinha, né? Que parecia uma professora rígida, certo? Então nós vamos descrever a professora Furquim. O terceiro parágrafo, o narrador conta como foi o primeiro dia de aula. Daí vocês podem contar quando ela chegou, o que aconteceu com a turma. Lá fala, né, que a turma conversava muito, que ria bastante, né? Porque eles realmente não davam crédito para essa professora. Então vocês vão contar, podem contar sobre a Maria Clara de Ovo, né? Que ela também ficou assustada com o para-casa que a professora deu, tá bom? Quarto parágrafo. Para finalizar, o narrador revela como a professora Furquim o influenciou. Então, agora, vocês vão finalizar com isso aí, né? Com o aluno, ele ficou apaixonado pela professora, né? Ela estimulou o ato de escrever dele, mesmo que fossem poucas palavras sobre o dia a dia, influenciou muito a maneira de escrever dele e fazer as redações, certo? Pessoal, na segunda parte aí está escrito: releia seu resumo e faça a revisão observando-se.
Você seguiu a organização proposta para os parágrafos. Cada parágrafo trata do assunto proposto nas instruções. Você fez a descrição da professora. Todas as palavras estão grafadas corretamente. Se surgir alguma dúvida, consulte um dicionário. Então, turminha, vocês vão prestar bastante atenção, tá bom? Nessa revisão. A revisão é essencial, porque daí nós percebemos os nossos erros, né? Cada vez que nós vamos rever alguma coisa, nós percebemos onde está errado, onde podemos melhorar. Combinado? Então, a revisão é muito necessária. E prestem bastante atenção na ortografia. Por isso, a necessidade do dicionário. Se algum dicionário ficou comigo, tá? Ficou lá na escola, me perdoem. Eu não desci com eles. Mas aí vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Vamos passar, então. Letra D. Sabemos que a letra C, quando acompanhada por vogais A, O ou U, tem som de K, e quando acompanhada pelas vogais E ou I, tem som de S. Encontramos várias palavras no texto. Tamanho não é documento, que podem comprovar essa regra. Vamos separá-las de acordo com a regra? Então, agora nós vamos separar os que vão ter som de K e os que vão ter som de S. Nós já vimos isso no nosso livro de português, né? A letra C, quando acompanhada pelas vogais A, O e U, tem som de K. E quando acompanhada pelas vogais E ou I, tem som de S. Bom, aqui na coluna do som de K, nós vamos colocar louca, acabado, acordo, cada e colégio, ok? Todos estes têm o som de K, tá bom? Agora, com o som de S, mocinha, você, percebi e ofereceu. Acertaram? E aí? Fácil essa, hein? Número 3. Agora que você conheceu a história, a professora de horizontologia responda. Letra A. Clara Luz disse à professora que iria escrever um livro chamado Horizontes Novos. Como a fadinha justificou a escolha do título? Bom, letra A. A fadinha Clara Luz atribuiria este título ao livro porque acreditava que não existia apenas um horizonte, mas sim vários, né? Por isso que ela escreveu, por isso que ela disse horizontes, né? E não horizonte. Letra B. Segundo o texto, por que a professora não tinha tempo para passear? Muito interessante essa parte do texto, né? Onde vem contando que a professora, ela morava com a mãe, certo? Então, ela não tinha muito tempo. Então, vamos lá. Oh, me perdoe, agora que eu estou vendo aqui, ó, na edição eu coloquei 2 letras A, tá bom? É letra B, me perdoem, consertem, por favor, tá bom? Acho que vai dar para vocês entenderem com o meu áudio aqui. Me perdoem. Eu não consigo editar agora, tá bom? Uma vez que ganhava 20 estrelinhas por aula, precisava dar lições o dia todo para sustentar a mãe, uma fada velhinha, que já não podia trabalhar nem fazer mágicas. Sendo assim, não tinha tempo para passeios. Legal, né? Bom, letra C. Aprendemos que quando a palavra é um substantivo ou adjetivo, ao iniciar o verbete do dicionário, ela aparece no masculino singular. E se for um verbo, aparecerá terminada em R, no modo infinitivo. Se você quiser encontrar as palavras abaixo do dicionário, como elas estarão escritas, nós estudamos muito isso, sobre os verbetes, né? Sobre como nós encontramos no dicionário, certo? Um exemplo, a gente não encontra sorrindo, a gente encontra sorrir, ok? Vamos lá. Disse. Eu irei encontrar disse? Não, eu irei encontrar dizer, ok? Professora. Eu irei encontrar professora? Não, professor. Voavam. Voar. Velhinha, velho. Aprendendo. Aprender. Passeios, passeio. Lições, lição. Então, essas seriam as formas que nós encontraríamos no dicionário, ok? Acho que essa parte também está muito tranquila, né? Eu percebi que vocês não tinham dificuldade. Vamos lá, então. Número 4. Depois de ouvir a leitura da segunda parte do texto, a professora de horizontologia faça o que se pede. A. Aprendemos que verbete é o conjunto de informações sobre a palavra que encontramos no dicionário. Encontre no dicionário o verbete das palavras a seguir, retiradas da última parte do texto.
a professora de horizontologia. São as palavras formidável, encabulou e espiada. E letra B. Em sua opinião, por que Clara Luz gostou tanto da aula da professora de horizontologia? Vamos passar agora, eu vou dar as respostas da letra A, tá bom? E depois as da letra B. Letra A, formidável. É um adjetivo, né? Seria excelente ou fantástico, que merece admiração pela sua excelência. Espetáculo formidável. Impressionante, capaz de impressionar. Um cantor formidável, né? Quando a gente vai adaptar em uma frase, seria isso, um cantor formidável. Enorme, cujas dimensões são excessivas. O uso antigo, pessoal, olha que interessante. Acho que no dicionário de vocês vão encontrar como se o resumo fosse latim, tá bom? Olha aí, que causa medo ou pavor, assustador. Então, seria o uso antigo de formidável, tá? Com o tempo, essa palavra foi se adaptando. 2. Encabulou. Encabulou vem do verbo encabular, o mesmo que acanhou, envergonhou, irritou, zangou, preocupou. Ficar envergonhado ou se tornar. Encabulou, então, é um verbo, ok? Espiada, da classe gramatical, substantivo feminino. A sua separação silábica é espiada, plural, espiadas. Ato de espiar, olhada, olhadela. Lançar uma espiada através da cortina. Adaptação na frase aí, ok? A resposta da letra B seria então essa. Clara Luz gostou muito da aula, porque a professora não ficou só falando sobre horizontologia. Elas foram para o horizonte e aprenderam na prática o conteúdo da aula.